Você sabe o que é uma síncope? Claro que você sabe. Síncope é um desmaio e assusta, né? Existem vários tipos de síncope e o problema pode ser sério. Quer ver? Estou aqui com o Dr. Fernando Portela, clínico geral, trabalha aqui na Clínica São Vicente há 30 anos. Prazer. Tudo bem, Fernando? Tudo bem, prazer. Fernando, uma coisa que assusta muitas pessoas são as síncopes, né? Os desmaios. Explica pra gente por que isso acontece. A verdade, a síncope é um evento comum na população em geral, ela ocorre em cerca de 6 a cada 1000 pacientes ano e ela é conhecida vulgarmente pelo termo de desmaio. A síncope, ela decorre de uma perda súbita, de uma diminuição súbita do fluxo sanguíneo cerebral, que vem então a ocasionar uma perda aguda do nível de consciência e do tônus muscular global. Isso faz então com que o paciente venha a cair, podendo ou não se machucar, enfim, tendo outros eventos, mas geralmente ela dura no máximo 2 a 5 minutos. A síncope ela se caracteriza por isso, ela é um evento de desmaio rápido. Ou seja, normalmente a pessoa então ela cai e fica desacordada de 2 a 5 minutos. Exatamente, ela fica desacordada e ao cair, fisiologicamente, isso favorece com que na posição horizontal o sangue dos membros inferiores, enfim, retorne melhor ao coração, melhorando o débito cardíaco e recuperando a pressão arterial e, por consequência, o fluxo cerebral. Nesse momento, o paciente acorda, né, e geralmente ele acorda bem, ele acorda talvez um pouco fatigado, mas normalmente lúcido e sem grandes queixas. A gente pode classificar as síncopes, então, como eu estava falando, em alguns grupos. De longe, a mais comum é a síncope vasovagal, que a maioria das pessoas já ouviu falar, que decorre de uma descarga, uma disfunção aguda do nervo vago, gerando ali uma dilatação dos vasos sanguíneos e uma frequência cardíaca mais baixa, gerando então uma queda da pressão arterial e a pessoa então se sente mal. E essa normalmente acontece nessa do levantar ou a pessoa pode estar andando normalmente e acontecer? Essa síndrome vasovagal, que é de longe a mais comum e é benigna, é uma síncope que normalmente ocorre em situações que não tem assim uma tradução muito clara. Na verdade, pode acontecer em pessoas que têm assim uma suscetibilidade maior, pessoas que têm pressão mais baixa, pessoas que não gostam de ver, por exemplo, sangue. Tem pessoas que veem sangue e tem ali uma descarga aguda e vêm a ter a síncope. Pessoas que estão em ambientes muito quentes, tem pessoas que ficam em pé durante muito tempo. De longe, a mais comum é a síncope vasovagal, que nós chamamos de neuromediada. E ela pode acontecer em qualquer idade ou tem assim mais velho, mais novo? Ela pode acontecer em qualquer idade. Masculino, feminino? Não, ela pode acontecer em qualquer idade e normalmente ela é benigna. Bom, mas o que a gente deve falar é que todo paciente que tem uma síncope, sendo ela vasovagal ou não, esse indivíduo deve procurar um médico, né? Ele deve procurar seu médico e ele deve investigar. O médico experiente ele tem uma capacidade de colher essa história e com poucos exames ele consegue determinar se essa síncope é uma síncope benigna ou se ele merece continuar na investigação para outras causas, porque a síncope também tem outras doenças que podem ocasioná-la e que são doenças que definitivamente são graves. Muito obrigado, Fernando. Foi um prazer estar aqui com você. Bom, então vocês viram, né? Paciente desmaiou em casa, ficaram preocupados, procura seu médico, vem para a clínica, porque tem diagnóstico e tem tratamento. Quando você observa alguém caído ou você observa ele caindo, a primeira coisa a fazer é proteger esse paciente. Na verdade, você deve proteger a cabeça desse paciente, colocando algum utensílio, como pode ser uma almofada, se for no meio da rua, uma roupa, em que ele, e com isso, evite, então, novos traumas cefálicos. A outra coisa importante a ser feita é liberar vias aéreas, né? Isso é um ensinamento básico em toda pessoa que tem um desmaio. Você deve, então, colocar essa pessoa numa posição específica em que ele consiga ficar com a via aérea liberada, que ele consiga respirar com mais facilidade. É basicamente isso, é manter a via aérea livre e proteger a cabeça daquele indivíduo. Nada de fazer medidas heróicas, como tentar puxar a língua, enfim, colocar a mão, porque isso é perigoso, até porque numa eventual situação como a epilepsia, geralmente o paciente ele tende a ter uma contração importante
dos maxilares, e isso pode ferir a pessoa que está ali querendo ajudar, e tem sempre esse cenário de que você deve puxar a língua do indivíduo, enfim, isso está totalmente fora de questão. E a outra coisa importante, uma pessoa que presencia um desmaio, é tentar anotar ali algumas coisas, observar a cena e tentar anotar algumas coisas que depois isso vai ser muito importante para um médico caracterizar esse evento e evoluir num diagnóstico para poder ajudar o paciente. Então, eventos como você deve anotar quanto tempo, como se deu aquilo, se a pessoa qual a posição da pessoa no momento em que ela desmaiou, quanto tempo esse desmaio durou, se ele teve perdas, por exemplo, de fezes ou de urina, se ele teve abalos, enfim, são pequenos detalhes que um indivíduo, mesmo leigo, ele pode anotar. Isso vai ser muito importante, então, para um médico construir ali o seu diagnóstico.